Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar mais um podcast e trouxemos uma pessoa maravilhosa, fera no assunto de performance familiar. Ela é Master Coach, ela é analista de perfil comportamental, educadora, já foi diretora 17 anos numa escola aqui no Japão. Então, poderíamos falar diversos assuntos com ela, mas hoje vamos falar sobre inteligência emocional. E hoje trouxemos a querida aqui, Heloísa Nakazato. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Boa noite a todas vocês. É um prazer estar aqui para falar sobre assuntos tão importantes, né, na vida da família. E posso dizer assim que fiquei muito honrada, né, de ser convidada para este podcast. E pode ter certeza que vim aqui com o maior prazer para contribuir com todas vocês. Ah, que bom. Trazer aqui algumas coisas importantes sobre a família, coisas que vão realmente fazer diferença, né? Para os nossos ouvintes, para as pessoas que tiverem oportunidade de assistir este podcast. Então, meu nome é Maria Heloísa Nakazato, eu sou mãe de 2 lindas filhas e avó de 3 maravilhosos netos. E sou filha amada de Deus, com certeza. Amém. Então, a senhora poderia estar falando de muitas coisas aqui, né? Na hora de fazer uma reunião de pauta, conversar com elas, o que nós vamos abordar? Só que hoje está se falando muito sobre inteligência emocional, né? Está acontecendo tantas coisas por aí, tem pessoas depressivas, pessoas que não estão conseguindo lidar com o emocional. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o que é inteligência emocional. Bom, eu tive a oportunidade de ir para Orlando, né, na Flórida, nos Estados Unidos, participar de um grande evento que é chamado Intercoach. E tive a oportunidade de conhecer o pai da inteligência emocional, que é Daniel Goleman, né? E foi assim uma palestra maravilhosa e a gente percebe assim a simplicidade e a humildade, porque o que mais nós precisamos adquirir com a inteligência emocional é exatamente isso. Ser humilde a ponto de ter a compreensão de que nós não sabemos tudo, né? Não somos donos da verdade. Nós precisamos do autoconhecimento, que é o autoconhecimento que nos leva a estudar, a aprender coisas para dar um novo significado, uma nova forma de viver, né? E ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma academia de performance familiar, né, pela Febracis, que foi a empresa de coach que eu me formei, para poder aprender mais sobre família. Então, hoje, meu nicho é família. Então, eu tenho o maior prazer de estar contribuindo com as famílias. E ano passado, nós fizemos um congresso internacional. Então, nós fomos 12 mães, né? Eu aqui do Japão, 2 mães do Peru, uma dos Estados Unidos e o restante das mães no Brasil. Com o propósito mesmo de resgate da família. Ou seja, o que é que está faltando para a família conduzir, né, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, estabelecer relações verdadeiras, relações que vão realmente fazer diferença na vida dos filhos no futuro. Então foi uma das coisas pautada neste livro, então eu gostaria de falar, tá? Sobre este livro aqui, Educar, Amar e Dar Limites. Então, foi pautado neste livro que nós, né, que participamos dessa academia e que hoje nós somos coach de performance familiar, então nós somos ministrantes de cursos, tanto deste livro como esse aqui, desse livro Fortaleça Seu Filho. Ou seja, aqui são os perfis comportamentais dos nossos filhos, para que nós possamos compreendê-los como eles são e a gente fazer realmente assim o tipo de trabalho que nós vamos desenvolver para que eles tenham aquela garantia de que eles são compreendidos, né? Que são ouvidos e que realmente há uma comunicação de amor na família, né? Voltando na inteligência emocional. Então, eu mais ou menos eu fiz um esquema aqui que eu acho importante passar algumas informações técnicas também, para a gente não ficar muito assim naquela questão, sem as informações científicas que são fundamentais, né?
Então, olha só o que é inteligência emocional. É a capacidade de uma pessoa gerenciar seus sentimentos, né? De modo que ele seja o quê? Expresso de maneira apropriada e eficaz. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional é sempre aquela pessoa que sempre ela vai resolver as coisas com tranquilidade, com equilíbrio, e ela não vai permitir que as emoções explosivas venham tomar lugar no momento de tomar uma decisão, né? Ou de resolver uma situação ali pendente naquele momento. Então, quando Daniel Goleman colocou esse processo para que as pessoas pudessem entender, foi exatamente para isso, para a gente saber lidar melhor com as nossas emoções, saber que nós podemos controlar, sim, mesmo que podemos ter perfis comportamentais diferentes, mas podemos trabalhar isso, né, dentro da gente. E ele fala que o primeiro aspecto é a percepção das emoções. Ou seja, a capacidade que a pessoa tem de olhar para si própria, de verificar se aquelas atitudes que ela está tomando realmente são atitudes que vão trazer para ela um gerenciamento aonde ela é compreendida, aonde ela também está sendo uma pessoa equilibrada, né, que tem harmonia no convívio social onde ela está inserida, né, dentro de um contexto, tá? E outra coisa que ele fala também, que a gente também tem que raciocinar as nossas emoções. Então a gente tem que sempre fazer um feedback, né? Olhar para dentro de nós, se aquilo que nós estamos fazendo, da maneira como nós estamos fazendo, está trazendo ali um resultado. Então é bom a gente fazer uma avaliação constante, né? Olhar para dentro de si. Então é isso. É a minha relação comigo mesma, olhar os meus pontos fortes, meus pontos fracos, fazer uma observação dentro de mim e aquilo que eu posso mudar. Ou seja, que tipos de hábitos emocionais que eu posso eliminá-los? Como eu vou trabalhar isso dentro de mim? Então, é a maneira que eu começo realmente a me conhecer. Porque é o primeiro passo, a gente precisa se conhecer. Não é? Eu só posso amar alguém quando eu me amo. Não é? Então, se eu me amo, eu sou capaz de amar o próximo. Por quê? Porque a primeira pessoa sou eu. Então, se eu me amo, eu gosto de mim, eu quero também que as pessoas que estão ao meu redor sejam amadas, sejam respeitadas. Então são coisas que são base, né, de uma existência e que a gente vai entender nesse processo como algo produtivo e necessário para a nossa vida, né? Outra coisa que ele fala também é saber gerenciar essas emoções. E como é que a gente gerencia? Todos nós temos aptidões e habilidades. Então, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver mais para eu garantir ter uma inteligência emocional, né? Eu tenho empatia pelas pessoas, eu me coloco no lugar do outro, eu entendo como o outro é, eu sei das dores do outro. Então, a partir do momento que eu me coloco na condição do outro, respeito a forma que a outra pessoa é, entendendo que ela tem as limitações dela, e aí eu não vou julgar, não vou criticar, não vou condenar essa pessoa. Pelo contrário, eu vou entendê-la, vou ouvi-la e ver o que eu posso fazer para estar ajudando a pessoa naquele processo, tá? Gente, tem muitas coisas, sabe, tá? E você quer ver uma coisa básica, é a autoconsciência. Ter autoconsciência é quando você entra no processo. Quer ver uma coisa boa para você adquirir autoconsciência? É meditação. Quando você faz técnicas de mindfulness, né, que é você olhar para você, né, foi um dos cursos que eu fiz, né, porque a Febracis eu fiz muitos cursos. Quando chegou a pandemia, eu viajei até 2019, aí em 2020 entrou o processo da pandemia, a gente não pôde viajar, mas eu fiz 10 cursos naquele ano. E um dos cursos que eu fiz foi Mindfulness, ou seja, é a forma de você olhar para você mesmo. Então, é a meditação,
é olhar para você, cada parte do seu corpo. É uma técnica maravilhosa. São várias técnicas que tem dentro do Mindfulness que você pode fazer para você alcançar ali resultados positivos para você desenvolver sua inteligência emocional. Eu acho que quem tem TDAH fica difícil, né? Trabalhar na meditação. Mas então, tudo é questão da pessoa fazer. Colocar em prática. Eu sei que é difícil um TDAH manter ali um tempo mas tudo a técnica leva, porque assim, quando ela tem que ser conduzida, né? Então, quando eu, por exemplo, os meus coaches, eu faço técnica de Mindfulness, que está dentro da minha plataforma. Quando eu vejo que ele está um pouco oscilando, está um pouco distraído, eu aproveito aquela sessão e vou fazer ali uma técnica de Mindfulness. Para quê? Para ele poder voltar o quê? Para o seu interior. Porque a meditação, ela faz o quê? Você voltar para dentro de si. Você buscar ali o equilíbrio, buscar ali aquele momento necessário para você se equilibrar, né? Então, muitas vezes eu falo para as mães, né? Que ela tem um filho pequenininho, criança é criança. A criança, ela não tem ali um discernimento para saber se ela pode estar fazendo isso ou fazer aquilo, não é? E muitas vezes tem criança, né? Tem mães que têm os filhos, que eles têm alguma dificuldade comportamental, eles dão uma surtada. Então, aí que é o momento da mãe exercitar a inteligência emocional. É ela aprender essas técnicas, né? Então, tá ali a criança passando por uma dificuldade ali de comportamento. Muitas vezes, o que as mães fazem? Elas começam a gritar. Grita com o filho ali, para, que não sei o quê. Então, ela se coloca, isso é tão engraçado, gente. Ela se põe no lugar da criança, ela vira criança. A criança interior dela, da adulta, é que fala ali junto com a criança. Não é o adulto. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que... Mas é isso que acontece. Então, quando ela grita, e a criança grita lá, ela grita de lá, ela grita de cá, e fica aquele... É aquele momento aonde ela não pode agir assim. Eu preciso trabalhar nisso. Entende? Então, o que você tem que fazer? Então, vamos aprender hoje, Sandra. Vamos aprender hoje. Em casa. Então, é o momento que você tem que respirar. Respira. Faz uma respiração longa, né? Eu ensino assim, falo, gente, respira. Conta até 5. Tá. Sempre. Segura contando até 5. Solta e mantém. Volta de novo. Contando até 5. Segura. Contando até 5. Solta. Respira pelo nariz, solta pela boca, tá? Que é o mais correto. Para realmente trabalhar o diafragma, né? Que nós temos. E aí, isso que a gente tem que entender, que é um processo. E quando você faz isso, você volta pro teu eu verdadeiro. Gente, isso é tão profundo, porque você volta para a tua essência, quem realmente você é. Quando você volta para a tua essência, que você respirou, como é que vai ser seu comportamento com o teu filho? Totalmente diferente. É? Sim. Por quê? Porque você voltou para o teu equilíbrio, para a pessoa que você é. Você, Sandra, não é aquela pessoa que grita. Ali é um estado emocional que você se encontra. Mas você pode reverter esse quadro para o lado positivo das coisas. Porque não é gritando que você vai educar seu filho, não é gritando que ele vai te obedecer, que ele vai entender o processo. Então, todas essas partes assim, nós fomos estudando ano passado para entender, para orientar as mães no sentido assim, que é isso que tem que fazer. Utilizar as A ferramentas. criança calma, né? Mães que têm filhos autistas, por exemplo, são crianças que elas têm ali um momento, acho que meu carro, é meu celular. Tem momento que elas realmente ficam ali, não sabem o que vai fazer com uma atitude do filho. Eu digo, respira. Não adianta você tomar nenhuma atitude. E outra coisa, pega a mão do seu filho, chama teu filho, pega a mão dele. Você vai fazer com ele o chamado V0.
O que é o V0? O V é visão. 0 é você olhar só para o teu filho, exclusivamente para ele. Você pegou na mão dele, faz o V0 com ele, você não precisa falar uma palavra. Você apenas, por 40 segundos, olha para o teu filho. O que vai acontecer? Vai ter naquele momento uma conexão de olhar. Olho no olho significa o quê? A criança, ela percebe que você está naquele momento totalmente voltada para quem? Para ela. E o que a gente faz? Começa a gritar, quer chamar atenção, mas nem olha nos olhos do filho. Continua ali fazendo uma atividade, fazendo outra, e a criança, e ela está ali, ela que está querendo o quê? Muitas vezes ela está tomando uma atitude para chamar a sua atenção. Inconscientemente, muitas vezes, né? Inconscientemente. Mas por quê? Por causa da necessidade que a criança tem, não é? A minha mãe, quando ficava brava comigo, só de olhar pra mim assim, ó, já sabia. Sim. Sabe aquele olhar bravo? Em casa, nós vamos conversar. Eu olhava assim, ó, meu Deus. Hoje em dia isso já não funciona, né? Hoje Hoje não. em dia já não funciona, mas só olhar. Mas não funciona por quê? Porque as pessoas foram mudando, não tendo mais tempo. Vocês imaginam, né? Antigamente, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, elas criavam 10, 12, 13 filhos. Mas elas eram donas de casa. Elas não trabalhavam fora, né? Então hoje a gente dispensa muito tempo trabalhando fora e aí a gente fica muito ausente. Essa ausência, ela faz falta para a criança. Por isso que uma das coisas que tem neste livro que eu acho fantástico são 4 fundamentos que eu vejo assim que praticamente esses fundamentos norteiam a tua casa, a tua família, que é, primeiro, pertencimento. Toda a família, todos os membros da família têm que sentir um pertencimento. O que é isso? O marido tem que sentir pertencente àquela casa. A esposa tem que se sentir pertencente e os filhos também. E como é que pode funcionar isso? É quando cada um sabe o valor que tem lá dentro daquela casa. Muitas vezes, o que acontece? Por falta de posicionamento do marido como o chefe da casa, o provedor da casa. Isso é bíblico, tá, gente? Você vai lá nos Provérbios, você vai ver. Isso é bíblico. Vai lá no livro da sabedoria. Isso é bíblico. Então, as pessoas, aí, o que acontece? Muitas vezes a esposa, ela quer ocupar o quê? O lugar do marido. Ela vai e se posiciona como a chefe da casa. Aí o marido fica em segundo plano, não é? Porque ele não está no plano dele, que é o provedor da casa. E o que acontece? Já começa a ter um desequilíbrio. Eu estou falando isso para vocês por experiências, trabalhando muito na área educacional. Eu lembro de um caso de uma família que o marido começou a ficar em casa e a mulher foi trabalhar fora. Então ele passou a administrar a casa. O que aconteceu? Imediatamente já veio uma interferência no filho. E veio fisicamente, já veio uma doença física. Sim, por causa do desequilíbrio familiar. Porque a mãe já estava fazendo o papel do pai. Entendeu? Então, como ela falou, valores. Então, o que acontece? São dentro dos princípios básicos, né, de família, o pai é o provedor da casa. Ele é o chefe da casa. Não estou dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem, não é nada disso. A mulher, ela está do lado do marido, mas ela é a pessoa que edifica a casa. Ela é a pessoa que vai estar ali dando toda aquela parte da casa, da administração da casa. Ela é a pessoa que é certa para fazer aquele trabalho.
Então, às vezes pode acontecer o quê? Essa inversão. E quando há essa inversão, há um desequilíbrio. E geralmente vai estourar nas crianças Sempre ali. reflete nas crianças. Vai refletir nas crianças, ou é um estado psicológico, né? Muitas vezes esse estado emocional psicológico vai realmente afetar a criança, né? E a criança vai trazer ali um transtorno de comportamento, ou vai trazer ali, vai gerar uma doença, né? Mas por quê? Porque tudo está vinculado também àquela coisa da atenção, né? A ausência da mãe na casa. Então, parece assim, né? Fala, nossa, mas como que essas coisas... Mas é o que acontece, que mais acontece, né? Outra coisa também, assim, que eu acho importante falar, é que uma das coisas básicas que a família tem que trabalhar, além do pertencimento, é a importância. Cada membro da família tem que se sentir importante dentro da casa, né? Então, às vezes, o que acontece, né? Que eu vejo muitos casos, né? Como eu trabalhei com criança, com adolescente, muitas vezes eu ouvi adolescente falar assim, mas eu não significo nada dentro da minha casa. Não se sente Eu não tenho valorizado. eu enfio lá dentro do meu quarto, eu fico lá porque minha mãe começa a brigar com meu pai, e eles me ignoram, fala bem assim, eu sou ignorado. Eu chego, eles nem percebem que eu cheguei. E se eu chego, eles não continuam brigando, ignora, né, que eu cheguei. E depois ninguém vem falar comigo, né, ninguém vem me explicar as coisas. Então o que é isso? Já começa a sentir não pertencente àquela família. Desprezado, né? Desprezado. É Rejeição. triste. Então, se ele não sente pertencente, ele também não vai se sentir importante. Você quer ver uma coisa que criança ama? É comemorar aniversário. Toda criança ama comemorar aniversário. Então, muitas vezes, eu já passei também por tantas experiências com criança, quando a criança chega e fala assim, olha, hoje é meu aniversário, tia, e a minha mãe nem um bolinho ela fez. Ou ela chega no outro dia, né? Foi o aniversário, ela fala, olha, a minha mãe chegou tarde, sabe? Ficou lá fazendo hora extra até tarde. Aí eu achei que a minha mãe ia trazer um bolo. Por quê? Porque talvez para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, aniversário não é uma coisa importante. Mas para a criança é. Porque é o dia dela. É o dia que ela pode se sentir o dia mais importante da vida dela. Que eu me lembro que as minhas meninas eram pequenas. A minha filha mais velha, ela falava assim, mãe, quantos dias falta pro meu aniversário? Tá contando os dias, né? Contava os dias. E eu nunca deixei de fazer o bolo, não fazia festa. O bolo, chamava o meu sogro, né, a minha família ali, para poder comemorar ali os primos, tudo. Para quê? Para que a criança, ela se sente muito importante nesse momento, né? E outra coisa também é a questão da conexão. O que é conectar? Conectar é quando você liga para começar esse podcast. O que ele teve que fazer? Uma série de conexões, conectando tudo. Senão nós não temos como nos comunicar. E o que mais acontece na família é a desconexão. Então um filho que está lá no quarto, trancado dentro, lá jogando um game, ele está entrando no processo de desconexão. Significa, ele está dando mais importância para aquela máquina, para aquele jogo. Por quê? Como ele não tem uma conexão, não há um diálogo constante na casa, a família está ali totalmente voltada para os problemas diários e não percebe não tem essa percepção de que a criança está isolando, não é? Está tendo ali um isolamento, é um isolamento. Porque não é correto. Não é porque ele é agora um adolescente ou ele é que está entrando no processo de jovens, que ele precisa de comunicação. Precisa de um abraço. Verdade. Não é? Então, muitas vezes a criança sente essa ausência de um abraço, da parte afetiva dos pais, né?
Muitas vezes a criança, ela chega porque ela quer insistir e muitas vezes a mãe fala, não, agora não, minha filha, eu estou muito ocupada. Outra hora, às vezes a criança chega atrás dos pais, assim, insistindo, né, para dar um abraço, para ter aquela atenção, e muitas vezes ali ela sente que aí ela já começa a desconectar. E a desconexão é um prejuízo tremendo. Então, assim, já tive casos, né, trabalhando nas minhas sessões de coaching, né, da pessoa falar para mim, um pai, né, falar assim, mas então, hoje, né, eu tenho meus filhos, eles, né, cada um foi viver a sua vida, tudo. Eu mando, por exemplo, mensagem para minha filha, ela não responde. Ela fica 2 semanas sem me responder. Aí eu falei assim, então tá, vamos fazer então um histórico de vida, né? Era um pai que viajava constantemente, aqui no Japão, tá? Viajando, e nunca tinha tempo para os filhos. Deixava tudo em cargo da esposa. Os 2 filhos, que é totalmente desvinculado do pai. E hoje ele quer retomar isso. É difícil, hein? Porque isso depende de quê? Perdão. Os filhos têm que perdoar, não é? É um processo ali. É um processo. E aí? Ou você tem que entrar nesse processo de resgate, ou seja, tomar consciência dos seus erros do passado, que você pode ter te da melhor intenção, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que dar o conforto, porque eu tinha que fazer, né? Porque eu precisava suprir as necessidades, mas os materiais, eles são básicos. Você nutrir seu filho com materiais, mas nutrir sentimento é muito mais eficaz, entende? Então muitas vezes os pais acham que se der um jogo, der um game, qualquer coisa que a criança queira, que vai suprir ali o lado afetivo, mas não supre, porque todos nós temos um vazio existencial e a gente só pode preencher esse vazio existencial quando nós nos sentimos amados. A criança vai ter que passar pelo processo devido a um comportamento do adulto, né? Sim, exatamente, né? Então ainda vou, assim, outra coisa importante, né? Os limites. Os limites é tudo que uma família precisa. Então o pai, né? Então, por exemplo, dentro de uma casa, às vezes acontece muito isso. O pai é permissivo e a mãe não. A mãe é mais rígida, né? Se não houver ali um equilíbrio entre os dois casal, de que eles têm que ter a mesma ação, a unidade de ação em relação à criação dos filhos, aí cria um desequilíbrio muito grande. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, a ação do pai tem que estar conivente com a ação da mãe. Eles têm que falar a mesma língua, eles têm que comunicar da mesma forma, para que o filho perceba que naquela casa os limites são trabalhados. E os dois estão trabalhando em conjunto. E os filhos, olha, já ouvi muitos depoimentos de adolescentes de 15 e 16 anos que disseram assim: se meu pai e minha mãe tivessem trabalhado comigo os limites, e eles não trabalharam porque eles não gostavam de mim. Eles deixavam eu fazer o que eu queria. Então isso para mim mostrou que eles não estavam nem aí para mim. E hoje eu sofro as consequências do que eles não fizeram por mim. Então, quando você ama verdadeiramente seu filho, você vai ensinar o que é certo e errado. Você vai explicar por que tal coisa não pode fazer, o que você tem que fazer, na medida certa que você tem que trabalhar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e você vai retomando isso. Você vai fazendo as coisas realmente acontecer. Você colocou, é preciso amor e coragem para fazer o que é certo. É algo
O título do Exatamente. livro é Alta Performance Familiar. Você acha que a inteligência emocional está relacionada a problemas de personalidade? Bom, depende da, por exemplo, né? Para mim, personalidade, né, está muito ligada ao perfil que a pessoa tem, né? Então, quando eu fiz o curso de analista de perfil comportamental, a gente trabalha com 4 perfis, né? Que é o dominante, o influente, o estável, o conforme. Porque são esses 4 perfis, que é a chamada teoria DISC, né? Que vai ali determinar que você tem o seu natural e que muitas vezes, pelas condições que você vive, você tem que fazer uma adaptação com outro perfil, né? Então eu vejo assim que personalidade, todos nós nascemos com, é genético, né? É uma coisa genética. Então quando a gente estuda sobre perfis, a gente sabe que ele é genético. Mas você pode também fazer um processo de adaptação. Adaptar ali, por exemplo, se você é uma pessoa dominante e você é um dominante de alta intensidade, e isso é prejudicial, você tem que trabalhar essa dominância, de você abaixar essa intensidade. E isso a gente vê assim nos filhos, né? Tem crianças que eles têm ali, ele já tem ali um perfil dominante, ele fala alto, ele é mais exigente assim no sentido de, né? Você fala, não, meu filho, não precisa falar assim, né? Porque o dominante, ele é muito objetivo, ele não gosta muito de que você fica detalhando muitas coisas, ele gosta, vai direto ao ponto, né? Então, é a maneira que a gente também tem que estar trabalhando, né? Então, o Daniel Goleman, ele fala, né, que nós temos, dentro do nosso processo cerebral, a gente tem a capacidade da plasticidade, né? Então, a gente pode muito bem se adaptar. Se nós somos pessoas que temos um comportamento um pouco impulsivo, né, que tem aquela maneira de... A gente pode ter um controle emocional, sim, a partir do momento que nós começamos a trabalhar dentro daquele processo, né? Então é aquela história, né? Tem até aquela lenda que fala, né? Qual que você alimenta mais? O lobo, não é? Ou o cordeiro, né? Então vai depender muito do quê? Daquilo que você alimentar mais. Então, se na sua casa, você, né, da sua família, você cria bons hábitos, procura ali no dia a dia, trabalhar as emoções, né? Pensando no sentido de que teu filho, ele é um ser que ele tem ali, ele é dotado de habilidades, de aptidões, e o que você pode trabalhar com essas aptidões, com essas habilidades, né? Porque muitas vezes os pais, eles têm um sonho para os filhos, mas muitas vezes não é aquilo que os filhos querem, não é? Eu, por exemplo, quando eu tinha minhas filhas adolescentes, eu tinha um negócio, eu tinha essa crença de que eu queria que a minha filha fizesse tal curso, mas não era a vontade dela, entende? Então eu ficava tentando imaginar que teria que ser assim. Mas depois que eu fui entender que não. A pessoa vai fazer aquilo para satisfazer o pai e mãe, ela nunca vai ser feliz. Ela nunca vai ser uma ótima profissional, né? Ela nunca vai trazer ali dentro do seu âmbito coisas que realmente traz prazer para ela, a satisfação. Então isso aí é bastante complexo, né? Luísa, Oi. aqui no Japão a gente vê que tem muita gente, as mães trabalham bastante, aquela correria, a mãe e o pai, e às vezes, como a senhora falou, chega em casa não percebe, né? O que a senhora aconselha nesse caso? Porque às vezes o filho fica encostado, outro aquele jeito assim agressivo. Como lidar com isso? Tratar essa parte emocional da criança, do adolescente? O que os pais têm que fazer? Comunicação. Comunicação de amor. Simplesmente comunicação de amor. Porque muitas vezes você cobra seu filho aquilo que ele não pode oferecer, né? Então, o que é uma comunicação de amor? É quando você percebe que seu filho está descontente com alguma coisa. É na escola, é no estudo, ele não está indo bem na escola, tem um motivo, tem que ter uma razão, não é? Então você vai ter que conversar muito com seu filho.
Porque muitas vezes o filho quer se abrir com os pais, mas por conta da maneira como o pai se comporta, a mãe se comporta, ele acaba se fechando. E ele prefere se abrir com pessoas de fora. E não teria que ser assim. O correto é seus filhos confiar a ponto de colocar as dificuldades que eles têm. Conseguir ser abertos para isso. Mas por isso estou falando, tem muito que depende da maneira como os pais vão direcionar esse processo, né? Por isso que o pai tem que chamar o filho, tem que conversar. Já falei para vocês, né, ontem na reunião. Eu tenho um neto de 16 anos. Ele está no último ano do ensino médio. Quer ser um jogador profissional de futebol. Então, ali é conversado diariamente. E primeira prioridade dele é concluir os estudos. Então, ele sabe que isso daí é um compromisso, é autorresponsabilidade dele. Ele quer o futebol, ele treina, ele vai participar dos treinos, ele vai participar dos jogos, dos campeonatos, mas ele sabe da responsabilidade que ele tem todos os dias. Então, isso é comunicação. Tem que comunicar. Às vezes, o que acontece? Os pais, às vezes, acham que os filhos são adultos. Aí, o que eles fazem? Falou uma vez, achou que entendeu. Mas não é assim que funciona. Não é assim. A criança, ela tem que ser orientada constantemente. Ela não é um ser ainda maduro, né? A ponto de ali, ele ter, já na primeira vez que você fala com ele ter aquele entendimento. Então, cabe nós, adultos, né? Com a maturidade que nós temos, se colocar no lugar do filho ali, na posição do filho, a idade que ele tem, e trabalhar esse lado, sabe? Então, onde nós estávamos falando, né? Que muitas vezes o adolescente, ele tem um comportamento, né? De 0 a 12 anos, ele tem um comportamento. Por quê? Porque ali ele tem a figura do pai e da mãe como o primeiro amor deles, né? Aí o que acontece? Ele vai crescendo, ele vai começando a ter a percepção do mundo, da realidade onde ele vive. Então, ele começa a discernir, né? Então, na escola, ele já consegue ter um discernimento ali de cada professor, como cada professor tem um comportamento, como o comportamento de cada um, como que cada um trabalha, sua metodologia, se é eficaz ou não, ele já vai tendo aquela, né? Então, ele consegue já ver os defeitos, né? A mesma coisa em casa com os pais. Então, ele percebe, né, se o pai é autoritário, ou se o pai tem um defeito, tem um vício, alguma coisa, ele já começa a fazer ele tem ali um discernimento. E muitas vezes, ele às vezes até quer falar. Ele quer até colocar alguma coisa em relação ao comportamento da mãe, ou em relação ao comportamento do pai, e muitas vezes os pais levam isso como uma ofensa, uma desobediência, né? Acha que ele não pode estar falando, não tem esse direito de fazer uma colocação, e aí vem o momento, então, do conflito, né? Então, explode o vulcão. Então, ele já se sente o quê? Incompreendido, não é ouvido, né? Então, muitas vezes, aí é a hora que o adolescente vai se fechar. Então, se ele tem um pai alcoólatra, ele vai falar para o pai sobre o comportamento que o pai tá, que às vezes o pai chega alterado em casa, cria uma situação ali com a mãe, né? Um conflito ali com a família, e às vezes ele quer falar, porque ele já começa a ter aquele discernimento, e ele é ali naquela hora, o pai já trata ele ali, né? Porque como está alterado, ele já trata ele meio na forma rude, e ali ele vai começando a se fechar, né? E hoje, qual é a maior preocupação hoje, né? Quem tem filhos adolescentes e jovens? É a formação de guetos, né? Então, o jovem, ele vai buscar o grupo que está ali com os meus problemas dele, né? Então, muitos vão desviar para cometer pequenos delitos, né? Porque é a incompreensão, eles começam a entrar nesse processo. Ou começam a entrar nos vícios, né? Entra naqueles guetos onde tem jovens que já começam a ter, já está fumando, tem né,
14, 15 anos estão pegando cigarro, né, compra cigarro escondido, já começa ali a se envolver com os vícios, né, com as drogas, e às vezes os pais estão ali, não tem nem ideia do que está acontecendo. Não percebe nada, né? Tem gente que não percebe nada, nem o cheiro da roupa, nada. Eu já vi pais que, não sabia. Como? Impossível, né? Impossível, Impossível. gente. Sabe, não sentir o cheiro da roupa, o comportamento do filho. Então, por isso que eu falo, a percepção é algo fundamental na família. A mãe tem que perceber, o pai tem que perceber se está tendo alguma alteração no comportamento do filho, né? Porque se veja pela alimentação. Se ele era um jovem que se alimentava bem, de repente ele muda a maneira de se alimentar, alguma coisa tem ali, né? Se ele está envolvido com algum vício, é uma das coisas que a droga faz, é a inibição da alimentação. Então, é a maneira da família estar prestando atenção. Né? Está emagrecendo, né? Ele tinha um corpo, de repente começa a perder aquela massa muscular, é uma maneira de estar atento àquilo ali. Né? Vai dando sinais, né? Vai demonstrando ali que alguma coisa não está. Né? E ele vai isolando. E aí, quando o pai e a mãe acordam, já está sendo tarde, né? E aí vem todas as consequências, né? Isso também se aplica, por exemplo, a crianças, adolescentes que estão sofrendo bullying na escola. Também. É muito séria essa história. Aqui no Japão, você vê que ontem, né, foi o dia mais triste do Japão, por conta, quando inicia o ano letivo, o segundo semestre, né, do ano letivo, onde surge o maior índice de suicídio entre jovens, né, adolescentes e jovens, porque é o retorno para a escola. Por quê? Porque eles não querem voltar para a escola, porque eles não querem enfrentar aquela realidade do bullying ali, que tem, né, forma aqueles grupos, e eles atormentam mesmo, eles judiam, né? E muitas vezes o Japão levou isso com achando que isso é uma coisa muito natural. Até um tempo atrás era assim. Como eu trabalhei muito tempo na área educacional, eu sempre ouvia muito essas histórias de crianças que sofriam bullying na escola. Eu recebi muitas crianças por causa de bullying, tá? Por causa de bullying. Foi para a escola brasileira. Foi para a escola brasileira por conta do bullying que sofriam, né? Então você recebeu uma criança que vem casar com capuz, olhando para baixo. Olha a que ponto chega uma situação dessa. Então, aí precisou chegar aos extremos, né, para a família enxergar ali que aquela criança já está, né, por ela ter passado por bullying, ela vem com a autoestima lá embaixo. E ela não quer tirar o capuz, ela quer ficar ali abaixada, não quer encarar, por quê? Porque forçou ela a agir assim, né? Os colegas que fizeram bullying tomou essa atitude com ele, fez com que ele ficasse nessa condição de humilhação, né? Aquela coisa de humilhação. E então aí a escola vai ter que fazer um trabalho de resgate disso. Às vezes a escola ela consegue identificar melhor do que os próprios pais? Geralmente. A maior parte das situações é a escola que acaba. Isso é passado e o professor, pais? Sim, tem que ser, né? Mas é um Percebeu alguma coisa, já tem que entrar, né? É um pouco diferente, né, Luísa, da escola brasileira para a escola japonesa, né? A escola japonesa já não olha muito esse aspecto, né? Assim, muitas vezes eles pensam que a coisa é coisa de criança, né? Mas não é coisa de criança. A escola brasileira já tem esse aspecto maior, né? De olhar, de ver, de ter uma seriedade um pouco mais. A escola japonesa, ela, né, ainda faz um pouco assim de vista grossa, acha que tá brincando, é normal eles agirem desse jeito. E na verdade não é bem normal, isso, não né? Não é normal. Então é uma coisa que, por exemplo, né? Antigamente, tudo tá ligado, sabe o quê? Gente, é uma coisa tão preocupante, assim, por exemplo,
quando fomos criança, nós fomos mais fortes, fomos mais resilientes na verdade, né? Então eu quero falar assim, um pouco da vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes, as pessoas elas querem mostrar-se muito forte, não é? Só que, na verdade, todos nós somos vulneráveis, sabe? Nós temos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e que muitas vezes nós precisamos demonstrar para os nossos filhos que também a gente tem emoções, que nós podemos chorar sim, não é? Então, muitas vezes, nos força, né? E eu vejo assim, por exemplo, aqui no Japão, que é muito disso, de que a criança não pode mostrar essa vulnerabilidade. Não é bem assim, não é? A criança tem que chorar sim. Se ela passou por uma situação, ela teve um impacto emocional, ela tem que chorar. Porque ela tem que demonstrar a vulnerabilidade dela para ela poder, para as pessoas também perceber, né, que ela é uma pessoa que tem uma forma diferente ela é mais sentimental, né? Então cada um tem uma maneira de agir. Então a gente tem que ter essa preocupação de entender, né, que a vulnerabilidade é uma coisa fantástica e a gente precisa saber lidar, né? Que é chamada vergonha, né? Saber lidar com a vergonha. Então tem aquele livro eu até coloquei aqui, que eu acho bem interessante, tá? É a Coragem de Ser Imperfeito. Já ouviu falar desse livro? Não. É da Brené Brown. Então, esse livro é fantástico, gente. E ela mostra ali, né? Da vida dela, né? De momentos que ela teve que demonstrar na casa dela a vulnerabilidade, né? No trabalho dela, né? Com a família, porque é uma coisa que faz parte da vida e que a gente tem que estar ali preparado, né? Com certeza que hoje, que eu vejo a maior dificuldade hoje, assim, voltando aqui que você estava falando, é que tem mais dificuldade hoje de lidar com as frustrações por causa da superproteção. Então, é o limite, né, gente? Quando é muitos extremos, é prejudicial. Então, é o limite ali, é o termo, né, o meio termo, por exemplo. Você tem que dar para o teu filho a liberdade, com responsabilidade, não é? E evitar um pouco dessa superproteção. Às vezes eu tinha caso na escola, né, que uma criança de 8 anos, a mãe calçando, né, tênis, 8 anos calçando tênis. Aí um dia eu disse para ela, não faz isso, né, com seu filho, porque ele já tem 8 anos, ele já sabe se calçar sozinho, ele tem o corpo dele perfeito, braços, pernas, perfeito, ele não precisa de sua ajuda. Ela olhou assim para mim e não gostou, claro, né, porque de eu ter falado daquele jeito para ela, mas é a minha maneira também de não me omitir diante de alguma coisa que você está vendo ali que vai prejudicar a vida daquela criança no futuro, não é? Sim. Não sei, assim, ela saiu, né, um pouco assim chateada, tudo, mas eu falei, olha, seja o que for, mas eu fiz a minha parte, né? Mas no outro dia ela chegou. Ai, dona Heloísa, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, tudo bem. Olha, eu assim saí um pouco chateada assim com a senhora, mas depois eu refleti e entendi que a senhora tem toda a razão. Poxa vida, o que eu estava fazendo com meu filho? Aí começou a cair as fichas dela, de que ele chegava na cozinha, ele não sabia o que era sal, o que era açúcar, não sabia distinguir, né? Não distinguia nada de uma coisa da outra. Porque ia levava ele no supermercado, ele ficava lá com o game jogando, ele nem via o que ela comprava. Aí ela falou, e agora? Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai mudar a rotina da sua casa. Então quando você estiver cozinhando, você vai chamar seu filho, vai mostrar para ele como é que faz, né? Mostra o que é sal. Você vai mudar porque você tem que lembrar que um dia ele vai viver sozinho. Ele vai ter que ter essa autonomia. Ele vai ter que ter essa independência. E aí ele vai começar a fazer as coisas sozinho. Um dia vai ter que viajar, vai ter, né? Que ter a sua própria vida.
Mas são coisas assim que a gente tem que estar ali orientando, porque se você ficar omitindo, né? Foi um dos motivos também que eu fiz transição de carreira, porque quando você está na escola, você fica muito limitada ali com pais e alunos, não é? E o corpo docente da escola. Eu falei, não, eu quero um negócio mais que eu tenho uma visão, que eu tenho a possibilidade de falar mais, ampliar esse horizonte, não é? Ajudar mais pessoas, com certeza. Foi com esse intuito mesmo, de trazer ali, né, momentos assim de estudos, né? Por isso que, como eu falei para vocês, que eu faço, né, as lives pelo canal Japão aqui, né, 2 vezes por mês, exatamente para isso, para orientar os pais sobre vários assuntos. Geralmente eu pego um tema e eu exploro aquele tema, né? Luísa, uma perguntinha rapidinho. Pode falar. Essa parte de inteligência emocional no trabalho, hoje em dia é muito difícil, né? Os trabalhos aqui no Japão, no Brasil, né, em geral, mas no Japão, como a gente mora aqui, a gente sabe, né? Tem muita gente que vai trabalhar, volta, assim, fora o cansaço, mas emocionalmente esgotado, porque foi humilhado por líderes, por tantoshas, Então, como essa pessoa pode lidar com esse tipo de pessoa? Como ir assim, eu vou trabalhar isso? Porque tem pessoas que falam assim, eu vou falar o que eu quero e acabou. E quando sai, quando fala o que quer, quando solta tudo, eu tô aliviado. E não é assim, né? Porque a pessoa não pensa, né? E daqui a pouco, quando foi ver, já perdeu o emprego, tem família para cuidar. Mas como essa pessoa pode lidar com esse tipo de chefes, até amigos, né, que querem puxar o tapete? Existe muito isso, né, infelizmente. E por conta da inteligência emocional, eu acredito que está melhorando, né? Tem pessoas que estão conseguindo lidar. Mas que essas pessoas que não sabem, o que a senhora aconselha nesse caso? Por isso que eu falo, é o autoconhecimento. Quando você busca o autoconhecimento, você muda, né? Eu vejo assim pela minha experiência profissional, né? Enquanto diretora, né? Fui coordenadora pedagógica, professora, é toda uma construção, né? À medida em que você vai adquirindo o autoconhecimento, você vai também trabalhando esse lado da empatia, porque a inteligência emocional ela está totalmente atrelada à empatia. É você se colocar no lugar do outro. Então, isso aí eu falo assim. Eu, como já fui gestora educacional, mas também já fui profissional, né, funcionária, então eu conheço os dois lados da moeda, como empresária, mas também como funcionária. Uma das coisas assim que a gente tem que entender muito, a questão, por exemplo, de uma hierarquia, né? Eu vejo assim, há uma hierarquia. Dentro de um trabalho existe uma hierarquia. As pessoas assim têm às vezes muitas dificuldades de entender essa hierarquia, né? E principalmente se a personalidade dela ela for uma pessoa impulsiva, uma pessoa que ela fala assim, eu não levo desaforo, eu resolvo as coisas na hora, só que ela não pensa nas consequências, não é? Se você é uma pessoa que tem inteligência emocional, se o seu chefe chegou para você, falou alguma coisa meio atravessada para você, é o momento que você vai usar a sua inteligência emocional, ou seja, respira. Primeira coisa é respirar. Respira. Porque quando você respira, você volta para o seu eixo central, o seu equilíbrio, e aí você vai ter a resposta certa. Agora, se você não respirar, o que você vai fazer? Você vai explodir. É verdade. Você vai gritar, ou você vai... Porque a gente também tem a linguagem do corpo, né, gente? A gente não pode esquecer que a gente também... A expressão de olhar... O corpo fala. O corpo fala, que até eu me lembro uma cliente minha, uma coach, eu falei para ela assim, se você não mudar essa maneira de você lidar, porque ela veio falar assim, que toda vez que as coisas que o marido dela falava, ela fazia assim. Eu falei para ela, o que é isso? Qual é a linguagem dessa expressão? Que saco. Intolerância, não é? Então,
às vezes as pessoas criam esses vícios emocionais de expressão e que elas não sabem depois lidar com isso. E que, querendo ou não querendo, vai trazer ali pro parceiro dela uma dificuldade no relacionamento. Né? Olha pro chefe, respira, né? Respira, mas o olhar tá Mas aí, então, aí você pega, sabe? É assim, é você usar, é a serenidade. Né? É a serenidade, você ali respira. E aí você vai ter ali uma resposta. Ou você não precisa dizer nada. Você quer ver uma coisa boa dentro da inteligência emocional? Você respira e congela, né? Respira e congela. Porque quando você faz isso, você mostra a seu nível superior. Porque quando você chega na mesma condição do outro, o outro grita e você responde na mesma proporção, você está no mesmo nível dele. Mas não dá para falar educadamente, assim, dar resposta educadamente. Tem uma amiga minha que eu falei para ela uma vez, eu vou falar isso. Ela, não, fala de outra forma, mas de uma elegância. Eu falei, gente, eu não consigo. Sabe, falando tão bonitinha. Mas ela deixa assim, sabe, a pessoa porque no chinelo, vamos dizer assim. Mas então, mais educada, eu já... Mas é inteligência emocional. É, isso mesmo. É inteligência emocional. A pessoa ela entende que ela olha pra você ver quantos conceitos tá ali. Primeiro, ela usa empatia. Ela se põe no lugar do chefe. Porque a gente é assim, a gente tem que entender, né? O chefe, ele tem uma responsabilidade maior do que o funcionário. Tudo que der errado é nas costas dele, é a responsabilidade dele. Então, muitas vezes, a pessoa também está exacerbada de responsabilidade e, às vezes, ela também não tem aquele, né? Aí tem aquele livro, eu estou falando de livros que eu acho importante, assim, que a gente tem que também mostrar para as pessoas que existem livros bons para a gente poder... Esse aqui, ó, O Monge e o Executivo. Eu ainda era diretora de escola quando eu li esse livro. E eu falava, meu Deus, quanta coisa eu tenho que aprender, quanta coisa eu já fiz que eu não deveria ter feito quando eu li esse livro. Porque mostra ali um executivo, uma pessoa extremamente arrogante, prepotente, né? E que ele vai lá fazer porque a esposa dele fala, não, vai lá fazer esse curso lá, é lá no mosteiro, é um lugar bonito, você vai ter paz, né? Porque o livro mais ou menos fala nisso. E ele vai com aquela arrogância, com aquela prepotência, dizendo, o que eu vou fazer nesse lugar? O que eu vou ouvir esse monge ficar falando aí? Então demonstra o quê? A falta de empatia, não é? Demonstra que não tem inteligência emocional. E ele ali, todos os dias, o monge trabalha a liderança, mostrando o que é exercer uma verdadeira liderança. É quando você o teu papel é de auxiliar o outro, né? Claro, né, a gente sabe que quando as pessoas são convidadas para assumir um papel de chefe, né, nesse nível, nem todas as pessoas estão preparadas para desempenhar de uma forma como deveria ser correta, não é? Por isso que eu falo, as relações sociais, elas entram em conflito quando tem essa dificuldade de entendimento, não é? Então, se você explodir, você sabe que vai ter uma consequência, como você bem falou, né? Vai perder o emprego, né? Todo comportamento negativo é negativo a crenças, crenças, né? É a crenças. É tudo a crença, né? É a crença porque assim, ali tá, né, que eu falei para vocês que tem a pirâmide do indivíduo, né? São 3 crenças. Primeiro, a crença de identidade. Quem eu sou? É a minha essência. Muita gente passa pela vida e nem sabe exatamente quem é. Se você perguntar, você, quem é você? Eu sou professora. Gente, ninguém está perguntando a profissão. Está perguntando quem é você. Eu sou fulana. A primeira coisa é o nome. É o teu nome, você tem que se identificar o seu nome. Eu sou fulana, sabe? Aí depois que a pessoa vai falar da profissão. Mas tudo isso é o quê? Porque a pessoa não se sente. E uma das sessões, assim, as primeiras sessões que eu faço, a primeira coisa que eu peço, né, que está dentro da plataforma, eu peço para escrever assim. Escreva 30 frases. Eu sou. Menina, como assim?
30 frases? Sim. Aí eu dou um exemplo, falo, eu sou linda, eu sou dinâmica, eu sou competente, eu sou responsável. Você vai falando, eu quero que você vai escrever. Aí fala assim, vai passando, né? Mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Você é. Já tá com a crença. Só que como tem a crença, não tem crença de identidade, a pessoa acha que ela não é. Porque nós somos nós temos todas as virtudes dentro de nós, mas nós não sabemos lidar com elas. Nós não sabemos, assim, né? Tirar os impedimentos, que é o medo, né? O medo de ser feliz, o medo de ser competente, o medo de ser corajoso, o medo de enfrentar desafios, e aí, né, trabalhar. E esses medos também, muitas vezes é por parte dos pais lá atrás. Às vezes, das crianças. Você é incompetente, você é burro, você ouviu isso e vai pra vida. Vai pra vida. Isso é muito sério. Exato. É pesado. Tem muitas pessoas. Aí que acontece? A crença de identidade. A outra crença da capacidade, né? Então, dentro da pirâmide do indivíduo é assim: primeiro é ser quem eu sou, para eu fazer, que é a da capacidade. Então, o que é a crença da capacidade? É quando você sabe exatamente o valor que você tem, daquilo que você tem compreensão, que você é capaz de realizar. Quando você tem essa crença de capacidade, você entendeu o que realmente o valor extraordinário que é você, não é? E aí vem o último, que é a crença de merecimento. Tem gente que acha que não merece. Então, leva aquela vida medíocre como se aquilo tinha que viver dessa forma. Então a pessoa não sai da zona de conforto. A pessoa fica naquele mundinho, né, que fala Matrix, muita gente fala Matrix, né? Parece fica que naquela Matrix. Cresce né? hipnotizada, né? Sim. Não consegue enxergar. Não consegue ter, visualizar. Então, o que eu trabalho muito é a visão positiva de futuro. Família que tem visão positiva de futuro é aquela família que no final, antes do final do ano, ela já planeja o próximo ano. Verdade. Eu fiz isso aí no final em novembro, eu já comecei a falar sobre visão positiva de futuro lá nas minhas lives. E aí eu falei, não, quando a gente virar 2023, vocês vão ter que ter ali. Quais são as metas que vocês querem atingir em 2023? Quais são as ações que vocês vão colocar em prática para que essas metas sejam alcançadas? Então, a família que tem esse trabalho de fazer metas são as famílias que mais prosperam. Então, o dinheiro delas tem um encaminhamento certinho. Então, ela começa a trabalhar ali mesmo a inteligência financeira, né? Saber usar o dinheiro, saber economizar, saber que o dinheiro que é disponível para ter aquele sonho, ele já tem que estar ali guardado, garantido, né? E não perder o foco, porque a maioria das não realizações é quando as pessoas perdem o foco. Por aí. Dona Heloísa, nosso tempo está terminando, mas as meninas queriam também fazer sim, pode perguntas. falar, fica à vontade. Sabe, poderia ser resumir um pouco. Resumir um pouquinho, se vocês querem perguntar alguma coisa para ela. Bom, eu gostaria de ter perguntado referente ao bullying, né? Só que, porque assim, como a gente sabe que você é uma pessoa que trabalhou por 19 anos como diretora, numa escola aqui no Japão. Aqui no Japão foi 17 anos, mas 17. também trabalhei 7 anos no Brasil, né? Muito tempo. Assim, eu queria saber, como é um assunto muito falado aqui no Japão, quais seriam as consequências legais sobre o bullying entre os agressores, né? Na escola japonesa, no caso. Olha, assim, ou na escola em geral, né? Não só brasileira. Não só japonesa, mas brasileira também. Na escola brasileira, eu vou falar assim da escola brasileira que eu tenho mais contato. Existe, né, o conselho tutelar, existe todo um processo dentro da Secretaria de Educação, né, ligada ali para resolver essas questões, né, de bullying ali. Então, há um trabalho
que é feito a nível de até nessa instância de Secretaria de Educação, né? Para que as coisas não se propaguem tanto. Aqui no Japão, eu acredito que não é diferente. Eu vejo assim, quando há um caso nesse sentido de bullying, que os pais fazem ali uma queixa, alguma coisa, realmente existe, né, a Secretaria de Educação que vai realmente tratar desse assunto. Mas eu ainda vejo que tem alguma dificuldade em termos de como a Secretaria de Educação ainda vai dar importância, por exemplo, às vezes precisa chegar nos extremos, de acontecer um suicídio, não é? De acontecer uma coisa mais grave, né? Isso, uma agressão física, alguma coisa assim, talvez agir já na primeira instância ali, já tomar, né, por exemplo, os pais irem à prefeitura, já fazer ali uma reclamação para poder evitar que as coisas tomem uma proporção muito maior, né? Eu gostaria de perguntar, nessa questão da inteligência emocional, que dica, assim, que você poderia dar pra gente como mães, né, que aqui, né, nós todas somos mães, sim, de como a gente começar desde pequeno, assim, pequenos passos, assim, que a gente já pode evitar, né, para que os nossos filhos tenham, né, hoje em dia, assim, mais fortes, né, serem mais fortes. Mais fortes, até mesmo para eles poderem crescer, assim, adultos mais estabilizados. Mais bem-sucedidos. Também, né? Acho que também. A palavra Isso, encaixa melhor. Bem-sucedidos. É bem-sucedido. Então, pais fortes criam filhos bem-sucedidos. Então, qual é o propósito? É que a família, né, hoje a gente chama assim de pai resetes. O que são pai resetes? Porque tem pais aprendizes, né? Mas tem os pais resetes, são aqueles pais que eles sabem que o conhecimento que eles têm não é suficiente para educar os seus filhos, entende? Então eles vão buscar o autoconhecimento. E outra coisa, quando eles sentem alguma dificuldade de comportamento dos filhos e que eles não saibam lidar com aquela situação, eles sabem que tem uma rede de apoio, né? Então ele pode buscar um psicólogo, né, um terapeuta, alguma pessoa que possa estar ali contribuindo para que realmente o filho possa estar ali sendo assistido, né? Então eu vejo assim, é o autoconhecimento. Muitas pessoas vão buscar o autoconhecimento porque elas percebem mesmo que elas não são, o que elas sabem não são suficientes, né? Então elas precisam realmente buscar. E hoje não tem desculpa, né, gente? Hoje nós temos informações de todos os lados. Verdade. Vai lá no YouTube que você encontra muitos psicólogos. Vai procurar, né, no Google, vai procurar para vocês verem. Tem conhecimentos lá, então não tem como a pessoa falar, eu não sei aonde eu vou buscar. Não, tem. Vai procurar coisas importantes, porque não existe coisa mais profunda do que você começar a trabalhar seu filho como você tem seu filho pequeno. Se você agora já trabalha esse lado emocional do seu filho, fazendo com que ele se sinta amado, respeitado e que a autoestima dele seja trabalhada diariamente e que ele sinta importante dentro do lar, que ele sabe que ele é pertencente àquela casa. Então tudo isso, e que a sua conexão é verdadeira com ele. Não é um faz de conta, ninguém vive de papéis. Você sabe verdadeiramente seu posicionamento como mãe, seu marido, seu esposo sabe exatamente qual é o posicionamento dele. Os teus filhos vão entrar nesse processo e com certeza vão ser filhos fortes, né? São filhos bem-sucedidos, que vão ter autonomia no futuro, com certeza, né? Quem quiser procurar a Dona Heloísa, quais seus contatos? Então, lá no Instagram eu sou Heloísa Nakazato, né? Tá lá na minha conta. Eu também no Facebook, né? Que é Maria Heloísa Nakazato. E é isso, gente. Né? Trabalho nessa área de desenvolvimento humano. Eu tenho um prazer imenso de estar realmente ajudando as famílias. Você pai, você mãe, que tem ali uma preocupação
com a educação dos seus filhos. Pense bem, vai buscar ajuda, autoconhecimento e entenda que a vida ela é feita dos momentos. E o momento mais importante é você estar conectado verdadeiramente com sua família. E ela tem livro, viu, gente? Então, gente, esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, né, que eu escrevi em 2016, que foi assim uma fase muito difícil da minha vida, porque em 2014 eu perdi uma irmã aqui no Japão, né, de câncer de pulmão, e depois em 2015 foi meu esposo que faleceu, foi um ano. E aí eu tive ali, sabe quando você tá naquele processo assim, né, que você tem que ficar forte, né, por causa das filhas e da minha irmã, minhas sobrinhas, eu tinha toda aquela coisa assim de estar ali, né, e foi o momento que eu senti ali, sabe, uma intuição. Eu tava no banheiro chorando bastante, assim, né, para poder ninguém ver eu chorando, assim, e aí veio aquela intuição, se inscreve um livro. Eu disse, escrevi um livro, nunca tinha passado na minha cabeça escrever um livro. E aí veio, e quando eu vi, eu só fui dar esse nome do livro, é Preciso Saber Viver, quando eu estava no 8º capítulo. E ele, né, ele tem 12 capítulos, foi assim, é a minha vida, assim, uma biografia minha, tá, do meu trabalho, mas também de autoajuda, né? Legal, onde a gente consegue encontrar ele para comprar? Então, esse livro aqui, agora eu já vendi todos, né? Não mandei publicar mais, né? Agora, esse livro aqui, vocês imaginam, né? A gente fez essa academia de performance familiar, e aí houve uma seleção que eles convidaram para a gente escrever esse livro. Então, foi passado por uma peneira, cara, claro, assim, foi assim, né? Todo mundo que quis, então houve todo assim um processo de seleção. E eu fui escolhida dentro dos 29 autores, né? Olha. E aí eu fui escolhida, e eu fui fazer assim, exatamente, fui escrever, gente, sobre uma situação que eu vivi, tá? Que eu vivi quando a minha filha de 15 anos ficou grávida, né? Uma menina, né? Grávida de 15 anos, a minha filha mais velha, e eu tive que lidar com essa situação de uma forma, o que eu posso dizer? Foi em prática tudo que ela aprendeu. Entendeu? Então, eu peguei e falei assim, não, eu vou falar sobre essa minha experiência, porque eu sei que a minha filha não foi a primeira e nem será a última, mas eu coloquei aqui como é que eu lidei com a situação. Porque meu marido estava aqui no Japão e eu tinha 2 filhas adolescentes. Uma de 15 e uma de 12 para 13 anos. E aí olha para você ver como que a gente, quando não tem a percepção, não é? Eu só fui saber que a minha filha estava grávida quando ela já estava entrando no 5º mês. Por isso que eu falo, a gente tem que estar atento às percepções. Meu marido aqui no Japão e eu tive que enfrentar essa situação lá no Brasil, trabalhando, mas eu coloquei esse relato, né? De repente, a avó, né? Interessante. Tá? Nossa. Ela relata experiência com filha grávida aos 15 anos. Ó, eu tinha que agir de forma assertiva, né? Por quê? Porque eu tinha que entender, né? Então, qual foi a minha atitude? Eu procurei dar toda assistência. Em nenhum momento eu joguei na cara dela para dizer alguma palavra indevida assim. Eu tive inteligência emocional. Sabedoria? Tá? Eu tive sabedoria de lidar ali com aquela situação, dando toda assistência para ela. E hoje a minha neta está com 25 anos, casou ano passado, casamento livre. Sabe quando vem? E coincidiu até com esse livro? Com a publicação do livro. Esse livro tem para comprar. Esse né? tem. Glória a Deus. Onde que a gente acha isso? Não, esse aqui eu tenho em casa, né? Que como o pessoal vendeu lá no Brasil, né? Mas para vocês verem assim, que a gente... E é tão importante a gente falar das nossas experiências, sabe? A gente não tem que ter vergonha de falar, sabe? Quando você saber que a sua vida, muita gente passa por essa situação
e você pode ali estar contribuindo da forma como você agiu, da forma como você tratou a situação, que sirva também de exemplo, né? Das pessoas. Tá bom. Finalizar, Shirley? O Ari? Fique à vontade. Luísa, muito obrigada, a gente amou. Desde a nossa primeira conversa nos bastidores. Amou. Essa é apenas um pouquinho, tá, gente? Tenho certeza que a Luísa vai vir aqui outras vezes para compartilhar mais com a gente, tá? Também a gente tem muita coisa para falar, muita. Área de família, filhos, emocional. Aqui foi só uma palhinha para vocês sentirem um gostinho, né? Seguem a Heloísa nas redes sociais, porque ela tá sempre fazendo, né? 2 vezes no mês, né, Heloísa? 2 vezes eu faço a live lá. Passando live no Japão aqui. Muito boa, gente. Eu já assisti, né? Pelo Facebook. Muito boa. Dá para fazer pergunta lá, Heloísa? Tirar dúvida? Então, porque é ao vivo. Então, você pode entrar, compartilhar, né? Então, olha, tenho certeza que vocês vão amar, tá? Muito obrigado, né? Curtem aí o vídeo, compartilha, manda para aquela mãe, né, para as famílias, para as pessoas que estão assim sentindo desanimados, né? Nós estamos aqui gravando no mês de setembro, então sabemos que o mês de setembro, né, como a Heloísa compartilhou, tem essa marca, mas podemos fazer diferença nesse mês de setembro, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui. Heloísa, muito obrigada. Heloísa, foi muito, muito bom esse tempinho aqui com a gente. É isso, gente. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço profundamente, tá? Quer deixar as últimas considerações ainda, Heloísa? Então, gente, vocês mães, tá? Amem verdadeiramente seus filhos. Trate-os com carinhos, porque vocês vão ter o retorno no futuro. Vocês vão ter filhos amáveis, filhos que vão cuidar de vocês pro resto das suas vidas. E é isso que a gente... Não, é verdade. A gente tem que profetizar na vida dos nossos filhos todos os dias. Meu filho é amado, meu filho é respeitado, né? Trazer ali todo dia que os seus filhos, assim, palavras de afirmação todos os dias, que é fundamental para poder trazer ali todos os dias a certeza de que você está no caminho certo. Verdade. Muito obrigada. Joia. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.